Não seria um momento, de repente, do Sampaoli colocar um time misto até pra dar um descanso pros caras? Eu não sei, Azevedo, por conta da tabela. O Flamengo se complicou, o Flamengo perdeu pro Alcas e empatou com o Racing. Vamos lá, se o Flamengo, hipoteticamente, escala um time reserva e perde pro Ñublense, o Flamengo fica atrás do Ñublense na tabela. Você acha que é possível o Flamengo perder pro Ñublense? O Flamengo já perdeu tantos jogos, eu também não achava que o Flamengo perderia pro Alcas. É verdade. Perderia pro Maringá o jogo de ida da Copa do Brasil. Eu não correria esse risco. No caso do Flamengo, não. A gente vai falar dos outros times que jogam nesse meio de semana. Eu acho até que o Botafogo e o Fluminense podem dar uma segurada nos jogadores. O Flamengo não pela tabela. O Flamengo deveria ter somado pelo menos 7 pontos nessa primeira fase, somou apenas 4. Então é fundamental vencer o Ñublense e é melhor jogar com a força máxima, né? Até porque, Azevedo, alguns jogadores precisam de ritmo de jogo. São muitas lesões musculares, talvez por excesso de carga, uma carga que esses jogadores não estavam preparados. Eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso. Ontem até questionei aqui no programa, né? O que está acontecendo com o Flamengo? Por que tantos jogadores do Flamengo estão deixando o gramado por lesões musculares? Só no jogo do final de semana, contra o Corinthians, o Léo Pereira terminou o jogo no sacrifício, o Arrascaeta sentiu no aquecimento, o Fabrício Bruno sentiu durante o jogo e o Everton Ribeiro sentiu antes do jogo. 4 jogadores com lesões musculares. A gente já teve o Gerson sentindo no aquecimento. Não consigo entender por quê. O problema é do fisiologista, é do médico, é do preparador físico? O Sampaoli, na verdade, na entrevista coletiva dele, ele jogou uma responsabilidade grande sobre o trabalho do antecessor dele, do Vitor Pereira. Mas então, a gente precisa entender o que está acontecendo, mas o Sampaoli precisa fazer esse ajuste de carga e precisa apresentar resultados simultaneamente. Não adianta nada ele fazer esse controle de carga e o Flamengo perdeu os jogos. Eu acho que uma eliminação na primeira fase diante de um grupo tão fácil como esse do Flamengo não passa pela minha cabeça. Mas é bom não flertar com o perigo. Se você tem um jogo fácil, resolve o jogo no primeiro tempo, aí você começa a tirar os caras. Em tese, o jogo de amanhã é pra isso. Se você tem condição de vencer o jogo com naturalidade, faz um primeiro tempo bom. Você tem 5 substituições hoje. Mas você acha que, de repente, um Arrascaeta meia bomba vale a pena levar o cara? Ele já tá lá, né? Sim, não, mas essa é a questão. Eu, sinceramente, cara, levaria e colocaria pra jogar um pouquinho. Nem que fosse só o primeiro tempo. Meia bomba? Ou a reta final. Ele tá meia bomba a temporada inteira, né? Desde o ano passado ele tá meia bomba, né? O Arrascaeta esteve 100% quando? Não lembro do Arrascaeta 100% fisicamente. Há muito tempo que eu não vejo. Talvez desde 2020 o Arrascaeta não esteja 100%. Ele foi pra Copa, mais ou menos. Então, cara, se você quer contar com o Arrascaeta, por enquanto vai ser esse Arrascaeta. E mesmo jogando mais ou menos, ele resolve, decide partidas, porque é um craque, né? Tem muita qualidade. Sinceramente, acho que ainda não é o momento. Você pode se poupar durante o jogo, de repente abrir uma boa vantagem. O Flamengo fez isso no jogo contra o próprio Ñublense, aqui no Maracanã. Venceu por 2-0 com naturalidade, não se esforçou muito. E aí, pro final de semana, o jogo contra o Cruzeiro, eu já começo a pensar em segurar alguns jogadores. Porque na quinta-feira da semana que vem tem o Fla-Flu da volta da Copa do Brasil. E esse jogo tem uma responsabilidade, tem um peso muito grande para a sequência do trabalho.